30 quilômetros, pouco mais de 1 hora de voo para Erbil. Ali o Santo Padre teve um encontro com o presidente da região autônoma do Kurdistão iraquiano e das autoridades religiosas e civis da região. Encontro, portanto, com o presidente e com o primeiro-ministro da região autônoma do Kurdistão iraquiano. O Santo Padre acaba de descer do automóvel que o trouxe à Praça Rosh Abierra. Na sequência, o Santo Padre deixou Erbil, deslocando-se para Mossul, para mais uma viagem de 86 quilômetros de helicóptero, feita em pouco mais de meia hora. O Santo Padre chegou a Mossul poucos instantes, deslocando-se em seguida justamente para a Praça Rosh Abierra, para este encontro de oração pelas vítimas da guerra. Santo Padre, recebido pelo Patriarca Michael, arcebispo Michael, chegando assim ao centro Rosh Abierra para este momento de oração. Momento animado com os cantos. Aproveitamos para destacar então esta realidade desta igreja local, a Arquieparquia de Mossul dos Caldeus. Trazendo um pouco alguns números que nos dão uma ideia, foi reestruturada no século XVIII como eparquia particular da Igreja Patriarcal de Babilônia dos Caldeus, erigida eparquia sufragânea de Babilônia dos Caldeus em outubro de 1960 e arquieparquia em fevereiro de 1967. Esta a Arquieparquia de Mossul dos Caldeus tem 5.000 católicos, 7 paróquias, uma igreja, 13 sacerdotes diocesanos, sendo que 2 foram ordenados no último ano, 3 seminaristas dos cursos de filosofia e de teologia, 1 membro dos institutos religiosos masculinos e 6 membros dos institutos religiosos femininos, 5 institutos de educação, 7 instituições de beneficência e teve 31 batismos no último ano. Momento animado pelo canto que precede a oração em sufrágio pelas vítimas da guerra. Um país que vive uma situação difícil de há muito. De modo particular, ressaltamos depois da invasão do Iraque em 2003, capitaneada pelos Estados Unidos, e aquilo que se sucedeu depois da invasão, com a derrubada de Saddam Hussein, do regime autoritário de Saddam Hussein, e a situação em que precipitou o Iraque nos anos que se seguiram, com atentados terroristas em todo o território, já durante a ocupação estadunidense e depois nos anos que se seguiram, com os vários grupos e várias facções em luta entre si no território iraquiano. E o Santo Padre, que quis então dedicar um momento desta sua visita justamente para a oração pelas vítimas da guerra, e optou por fazer este momento de oração pelas vítimas da guerra em Mossul. Acompanhemos então este momento de oração no clima de recolhimento, de participação. Viva el Papa Francesco! Viva el Papa Francesco! Viva el Papa Francesco! Francesco! Teremos inicialmente a saudação de boas-vindas ao Papa Francisco, que será dada pelo arcebispo de Mossul e Acre dos Caldeus, o Dom Najeb Moussa Michael.
Acompanhemos. Acompanhemos, portanto, a saudação de Dom Najib Michael, arcebispo de Mossul e Acre dos Caldeus, que dá as boas-vindas ao ilustre visitante. Santo Padre, em nome dos habitantes de Mossul e dos dignatários aqui presentes, tenho a honra de dar as boas-vindas à Vossa Santidade na terra dos profetas. A Mesopotâmia é berço comum para os credos antigos e as religiões abraâmicas. Obrigado por estar aqui entre nós. O Senhor é um peregrino de paz e uma voz que desperta consciências. Ontem, Jonas converteu os ninivitas e foram salvos. Hoje, nós queremos uma voz profética que ajude este povo sofredor que suporta o fardo da violência, da injustiça e da desigualdade social. Hoje, em Nínive, começam a germinar boas sementes através dos jovens e das pessoas de boa vontade para combater a pobreza e a injustiça. Juntos dizemos não ao fundamentalismo, não ao sectarismo e não à corrupção. Somos homens e mulheres de Mossul e da planície de Nínive que incansavelmente constroem pontes e abatem os muros entre as religiões para alcançar o amor e a fraternidade humana. Nós, filhos de igrejas, mesquitas e mausoleus, somos irmãos na humanidade, com um só coração e uma só vontade, e mão na mão expressamos a vossa santidade, nossa unidade na diversidade, e lhe pedimos que reze, a fim de que os povos do Iraque, do Oriente Médio, e de todos os países pobres e dilacerados se levantem para caminhar rumo à paz social, à dignidade humana e à prosperidade fraterna. والشرق الأوسط وجميع البلدان الفقيرة والممزقة عبر العالم أن يقفوا شامخين ويسيروا نحو الأمام عازمين لتحقيق السلام الاجتماعي والكرامة الإنسانية والازدهار. أيها الحبر الأعظم الجليل، أشكر قداستكم على تحقيق حلمنا هذا. Neste momento, acompanhando a saudação do arcebispo de Mossul e Acre dos Caldeus, que dá as boas-vindas ao Santo Padre, Dom Najib Moussa Michael. Ele diz ainda, conclui dizendo: Santidade, obrigado por ter realizado o nosso sonho. E dizemos: Shukran, Alan Vashalan, obrigado e boas-vindas. Depois tivemos o momento, então, do cumprimento. Neste momento, temos, de acordo com a programação deste evento, um canto que intercalará um testemunho sunita. قداسة الحبر الأعظم فرانسيس المحترم، السادة الحضور الكرام، كل باسمه ومقامه وعنوانه المحترمين، تحية طيبة. Ao invés temos já diretamente o testemunho, saudação da parte do senhor Gutaiba Aga, muçulmano, chefe do Conselho Social e Cultural para as Famílias de Mossul. Em nome de Alá, o Misericordioso, Santidade, Papa Francisco, honrados participantes, distintas saudações, damos as boas-vindas à Vossa Santidade, Papa Francisco, na cidade de Mossul, e o acolhemos com alegria. Mossul, a cidade histórica e cultural, a cidade dos profetas, que sofreu muito nos períodos precedentes, hoje ressurge das cinzas como
uma fênix, e graças a Deus iniciou a desfrutar de segurança e proteção e gradualmente começa a se recuperar de suas feridas. O Conselho Social e Cultural Independente para as Famílias de Mossul promove o amor, a paz e a convivência pacífica e inclui todas as realidades da comunidade de Mossul, com todas as suas diversidades religiosas, étnicas e outras, e não faz diferença entre si, distinção entre si. Em particular, afirma o amor entre os cristãos e os muçulmanos. A melhor confirmação disto é a presença do Padre Emanuel Abdel Kalo, responsável pelas igrejas de Mossul para os sírios católicos, neste conselho, como as relações públicas. Em nome do Conselho, convido os nossos irmãos cristãos a voltar a esta sua cidade, às suas propriedades e reassumir seus negócios. Obrigado, Santidade, por esta visita histórica. Acabamos de ouvir, portanto, a saudação, o testemunho Viva o Papa Francesco! Senhor Gutaiba Aga, muçulmano, chefe do Conselho Social e Cultural para as Famílias de Mossul, dando as boas-vindas ao Santo Francisco. Nesse momento temos algumas aclamações dos presentes, feitas em árabe e temos a seguir o testemunho do reverendo Haid Emanuel Abdel Kalo, pároco da Anunciação em Mossul. Traz o seu testemunho. Santidade, caros presentes, a convivência pacífica e a coexistência na cidade de Mossul não são um slogan, mas são atitudes profundas de amor e de verdadeira paz que experimentei com os meus irmãos muçulmanos nesta cidade aflita. Gostaria de partilhar esta experiência com o Senhor, Santidade. Voltei a Mossul 3 anos atrás, após a libertação da cidade. Meus irmãos muçulmanos me acolheram com grande respeito e amor. As visitas dos imames das mesquitas de Mossul para trazer as felicitações à igreja deixaram um sinal profundo no meu coração. Visitaram-me também os muçulmanos da cidade, entre escritores, chefes de tribos, pessoas cultas como simples trabalhadores, para fazer-me as felicitações por ocasião da restauração da Igreja da Anunciação, que o autodenominado Estado Islâmico tinha destruído. Ademais, todos participam das missas e das orações todos os domingos. Observamos, deve-se observar que o pintor que pintou o ícone da igreja e fez as estátuas e as inscrições dos versículos do Evangelho é muçulmano, das famílias originárias de Mossul. Outro exemplo belíssimo é o convite para a cerimônia do nascimento do profeta Maomé na mesquita de Hashan. Esta é a primeira vez que se convida um sacerdote a participar de tal cerimônia numa mesquita. Note-se que nesta mesma mesquita, o autodenominado Estado Islâmico leu o documento de expulsão dos cristãos em 2014. Sempre na mesma mesquita, me honraram com uma recordação na cerimônia. Deixei a cidade em 10 de junho de 2014 com uma paróquia de 500 famílias cristãs. A maioria emigrou para o exterior, o restante teve medo de voltar. Os cristãos aqui não são mais que 70 famílias, mas habito hoje onde estão 2 milhões de muçulmanos que me chamam de Padre Haid. Vivo a minha missão com eles, trabalho com o Comitê das Famílias de Mossul para promover a missão da convivência pacífica. Santidade, as famílias de Mossul hoje se dão conta da importância da presença cristã e precisam que todo mundo se volte
para eles, a fim de que tragam a mensagem da paz que o autodenominado Estado Islâmico destruiu com suas ações. أسكن مدينة الموصل وفيها 2 مليون مسلم ينادوني أبونا رائد. Obrigado por sua presença histórica entre nós. أهالي الموصل اليوم يدركون تماما أهمية الحضور المسيحي بينهم، فهم بحاجة إلى أن يلتفت إليهم العالم من أجل عيش رسالة السلام والحب تلك التي شوه داعش ملامحها بأفعاله. شكرا لحضوركم التاريخي بيننا. Estamos ouvindo o testemunho do pároco da Anunciação em Mossul, o padre Raid Emanuel Abdelkalo, que traz o seu testemunho e as boas-vindas ao Santo Padre. Ele conclui dizendo que o Pai nos abençoe, Santo Padre, para que possamos continuar a nossa missão. Neste momento, se cumprimentam e recebe do Santo Padre um texto. Na sequência, ouviremos então a saudação do Santo Padre e a sua oração. Temos uma saudação antes da oração e, na sequência, a oração propriamente dita. Acompanhemos. Queridos irmãos e irmãs, caros amigos, agradeço ao arcebispo Najib Michael as suas palavras de boas-vindas e estou particularmente grato ao padre Raid Kalo e ao senhor Gutaiba Arga pelos seus comoventes testemunhos. Muito obrigado, Padre Raid, por nos ter falado do deslocamento forçado de muitas famílias cristãs das suas casas. A trágica redução dos discípulos de Cristo, aqui e em todo o Oriente Médio, é um dano incalculável não só para as pessoas e comunidades envolvidas, mas também para a própria sociedade que eles deixaram para trás. Com efeito, um tecido cultural e religioso assim rico de diversidade é enfraquecido pela perda de qualquer um dos seus membros. Por menor que seja, como num dos vossos artísticos tapetes, um pequeno fio rebentado pode danificar o conjunto. Padre falou também da experiência fraterna que vive com os muçulmanos depois de ter regressado a Mossul. Aqui encontrou acolhimento, respeito, colaboração. Obrigado, Padre, por ter compartilhado estes sinais que o Espírito faz florir no deserto e ter mostrado que é possível esperar na reconciliação e numa vida nova. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكر سيادة رئيس الأساقفة المطران نجيب ميخائيل لكلماته الترحيبية. E neste momento, um sacerdote traduz para a língua árabe esta saudação do Santo Padre antes da oração. شكرا جزيلا لك الأب رائد. رويت لنا عن التهجير القسري للعديد من العائلات المسيحية من بيوتهم. هذا التناقص المأساوي في أعداد تلاميذ المسيح هنا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط إنما هو ضرر جسيم لا يمكن تقديره، ليس فقط الأشخاص والجماعات المعنية
بل للمجتمع نفسه الذي تركوه وراءهم. في الواقع يضعف النسيج الثقافي والديني الغني بالتنوع بفقدان أي من أعضائه مهما كان في الظاهر صغيرا. كما هو الحال في أحد بسطكم الفنية، فإن نزع خيط صغير من البساط يمكن أن يؤدي إلى إتلافه كله. وتكلمت أيضا أيها الأب عن الخبرة الأخوية التي تعيشها مع المسلمين بعد أن عدت إلى الموصل. لقد وجدت بينهم الترحيب والاحترام والتعاون. شكرا لك أيها الأب لأنك شاركتنا هذه الخبرات التي تظهر بقوة الروح القدس في الصحراء، ولأنك بينت لنا أن الأمل ما زال ممكنا في المصالحة وفي حياة جديدة. Signora Aka, lei Senhora ha Aka, ricordato che la vera identità a senhora lembrou-nos di que questa faz parte da città verdadeira identidade quella desta della cidade a convivência harmoniosa tra persone di entre pessoas origine de e diferentes culture origens diverse. e culturas. Per questo accolgo Por con isso, grande favore muito il me suo alegro invito com alla o seu comunità convite à cristiana comunidade a cristã tornare a para Mosul voltar a Mossul e ad assumere il e ruolo assumir vitale o papel vital che que lhe proprio cabe nel no processo processo di de risanamento regeneração e di rinnovamento. e renovamento. Oggi tutti eleviamo le nostre voci in preghiera a Dio Onnipotente per tutte le vittime della Hoje guerra erguemos e as dei nossas conflitti vozes em armati. oração a Deus Todo-Poderoso por todas as vítimas da guerra e dos conflitos armados. Qui a Mosul Aqui em Mossul, le tragiche conseguenze della As guerra trágicas e delle ostilità saltam à sono vista fin as troppo trágicas consequências da evidenti. guerra e das hostilidades. Come è crudele questo paese. Como é cruel que este país, Civiltà. Come è crudele che sia stato berço de colpito civilizações, da una tenha sido tempesta atingido così por uma disumana, tormenta tão con desumana, antichi luoghi di com culto antigos lugares de distrutti culto destruídos e migliaia e milhares e milhares di persone, de pessoas musulmani, cristiani, muçulmanas, cristãs i Yazidi, e azídies che sono stati annientati que foram aniquilados crudelmente cruelmente dal terrorismo, pelo terrorismo e altri e outras sfogliati con la deslocadas forza à oggi. força ou mortas. Oggi, Hoje, malgrado tutto, apesar de tudo, reafirmamos a nossa convicção de que a fraternidade é mais forte la speranza è più forte della morte, que o fratricídio, e que la a pace esperança più forte é mais della forte guerra. que a morte, que a paz Questa é mais forte convinzione que a parla guerra. con voce più Esta eloquente convicção di fala quella com uma dell'odio voz e mais della eloquente violenza. do que a do ódio e da violência, e jamais poderá ser sufocada no sangue derramado por aqueles que pervertem o nome de Deus ao percorrer caminhos de destruição. السيد آغا، أنت ذكرتنا أن الهوية الحقيقية لهذه المدينة هي العيش المتناغم معا بين أناس من مختلف الأصول والثقافات. لهذا أرحب بحرارة بدعوتكم للجماعة المسيحية لأن تعود إلى الموصل وتقوم بدورها الحيوي في عملية الشفاء والتجديد. نرفع اليوم صلاتنا إلى الله القدير من أجل جميع ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة. هنا في الموصل تبدو واضحة جدا عواقب الحرب والعدوات المأساوية. إنها لقسوة شديدة أن تكون هذه البلاد مهد الحضارات قد تعرضت لمثل هذه العاصفة اللا إنسانية التي دمرت دور العبادة القديمة وألوف الألوف من الناس مسلمين ومسيحيين ويزيديين الذين تأثروا كثيرا من الإرهاب وغيرهم، هجروا بالقوة أو قتلوا. واليوم على الرغم من كل شيء نحن نؤكد من جديد قناعتنا بأن الأخوة أقوى من قتل الإخوة،
وأن الرجاء أقوى من الموت وأن السلام أقوى من الحرب. تنطق هذه القناعة بصوت أكثر بلاغة من صوت الكراهية والعنف، ولا يمكن أن يخنق في وسط الدماء التي تسبب في إراقتها هؤلاء الذين يشوهون اسم الله ويسيرون في طرق الدمار. Neste momento, após a saudação do Santo Padre, antes da oração, temos a oração propriamente. Antes de rezar por todas as vítimas da guerra nesta cidade de Mossul, no Iraque e em todo o Oriente Médio, gostaria de partilhar convosco estes pensamentos. Se Deus é o Deus da vida e o é, a nós não é lícito matar os irmãos no seu nome. Se Deus é o Deus da paz e o é, a nós não é lícito fazer a guerra em seu nome. Se Deus é o Deus do amor e o é, a nós não é lícito odiar os irmãos. Agora rezemos juntos por todas as vítimas da guerra, para que Deus onipotente lhes conceda a vida eterna e paz sem fim, acolhendo-as no seu abraço amoroso. E rezemos também por todos nós, para podermos, independentemente das respectivas filiações religiosas, viver em harmonia e paz, conscientes de que, aos olhos de Deus, somos todos irmãos e irmãs. قبل أن نصلي من أجل جميع ضحايا الحرب في هذه المدينة الموصل وفي العراق وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط أود أن أشارككم Neste momento, o sacerdote traduz então إن كان الله إله الحياة وهو essas كذلك palavras do Santo Padre introdutórias أن à oração, نقتل traduz إخوتنا então باسمه. para a língua árabe. إن كان الله إله السلام وهو كذلك فلا يجوز لنا أن نشن الحرب باسمه. إن كان الله إله المحبة وهو كذلك فلا يجوز لنا أن نكره إخوتنا. والآن لنصلي معا من أجل جميع ضحايا الحرب لكي يمنحهم الله القدير الحياة الأبدية والسلام الذي لا نهاية له، وليستقبلهم في حبه وحنانه. ولنصلي أيضا من أجلنا جميعا حتى نعيش في وئام وسلام متجاوزين الانتماءات الدينية، لأننا ندرك أننا جميعا في عيني الله إخوة وأخوات. Segue a oração. Deus Altíssimo, Senhor do tempo e da história, por amor criastes o mundo e nunca cessais de derramar as vossas bênçãos sobre as vossas criaturas. Com terno amor de Pai, acompanhais os vossos filhos e filhas para além do oceano do sofrimento e da morte, para além das tentações da violência, da injustiça e do lucro iníquo. Mas nós, homens, ingratos pelos vossos dons e distraídos pelas nossas preocupações e ambições demasiado terrenas, muitas vezes esquecemos os vossos desígnios de paz e harmonia. Fechamo-nos em nós mesmos e nos nossos próprios interesses e, indiferentes a vós e aos outros, fechamos as portas à paz. Assim se repetiu aquilo que o profeta Jonas ouviu dizer de Nínive. A maldade dos homens subiu até a presença de Deus. Não levantamos para o céu mãos puras, mas da terra subiu mais uma vez o grito do sangue inocente. Os habitantes de Nínive, na narração de Jonas, ouviram a voz do vosso profeta e encontraram salvação na conversão. Também nós, Senhor, ao mesmo tempo que vos confiamos as inúmeras vítimas do ódio do homem contra o homem, invocamos o vosso perdão e suplicamos a graça da conversão.
أيها الإله العلي يا رب الزمان والتاريخ، بحبك خلقت العالم وما زلت تفيض بركتك على خليقتك، وبالرغم من هول الآلام والموت والميل إلى العنف والظلم والمكاسب الأثيمة، ما زلت ترافق أبناءك وبناتك أبا محبا حنونا. لكننا نحن البشر أنكرنا عطاياك وطغت علينا اهتماماتنا وطموحاتنا الأرضية. غالبا ما نسينا أفكارك، أفكار السلام والوئام. انغلقنا على ذواتنا وعلى مصالحنا الخاصة، ولم نكترث لك وللآخرين، فأغلقنا الأبواب أمام السلام. وهكذا تكرر ما سمعه يونان النبي عن نينوى: قد صعد شر البشر إلى السماء. لم نرفع إلى السماء أيديا طاهرة، بل صعد مرة أخرى من الأرض صراخ الدم البريء. سمع سكان نينوى في قصة يونان صوت نبيك ووجدوا الخلاص في التوبة. نحن أيضا يا رب إننا نوكل إليك الضحايا الكثيرة لكراهية الإنسان للإنسان، ونلتمس مغفرتك ونسألك نعمة التوبة. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. يا رب ارحم، يا رب ارحم. Senhor, يا tende رب piedade ارحم. de nós. Senhor, tende piedade. Segue um momento de silêncio. Signore Dio nostro, in questa città, Senhor, nosso Deus, nesta cidade, dois símbolos testemunham o perene desejo da di humanidade avvicinarsi a te. de aproximar-se de vós. La moschea A mesquita Al-Nuri, con il suo com seu minarete al-Habda, Al-Habda, e la chiesa e a di igreja Nostra Signora de Nossa del Senhora Relógio. do Relógio. É um relógio que, há mais de 100 anos, lembra aos transeuntes que a vida é breve e o tempo precioso. Ensinai-nos a compreender que vós nos confiastes o vosso desígnio de amor, paz e reconciliação, para o realizarmos no tempo, no breve arco da nossa vida terrena. Fazei-nos compreender que, só colocando-o em prática, sem demora, será possível reconstruir esta cidade e este país e curar os corações dilacerados pela dor. Ajudai-nos a não gastar o tempo ao serviço dos nossos interesses egoístas, pessoais ou coletivos, mas ao serviço do vosso desígnio de amor. E quando nos transviarmos, concedei que possamos dar ouvidos à voz dos verdadeiros homens de Deus e arrepender-nos a tempo, para não nos arruinarmos ainda mais com destruição e morte. Confiamos-vos às pessoas cuja vida terrena foi abreviada pela mão violenta dos seus irmãos. E imploramos-vos também para quantos fizeram mal aos seus irmãos e irmãs, que se arrependam, tocados pelo poder da vossa misericórdia. Para aqueles que nos acompanham dia a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a oração pelas vítimas da guerra, oração em sufrágio pelas vítimas da guerra, em Mossul, conduzida pelo Papa Francisco neste terceiro dia de sua peregrinação apostólica no Iraque, no âmbito da 33ª viagem apostólica internacional de seu pontificado. خطة محبة وسلام ومصالحة، فنتمكن من تحقيقها في هذا الزمن في فترة حياتنا الأرضية القصيرة. أعطنا أن ندرك أنه فقط من خلال العمل بحسب خطة حبك دون تأخير يمكن أن يعاد بناء هذه المدينة وهذا البلد،
ويمكن شفاء القلوب التي مزقها الألم. ساعدنا حتى لا نقضي الوقت في خدمة مصالحنا الأنانية أفرادا أو جماعات، بل في تحقيق خطة حبك. وإذا ضللنا أعطنا أن نصغي إلى صوت رجال الله الصادقين فنصحح مسارنا قبل فوات الأوان، حتى لا نهلك مرة أخرى في الدمار والموت. إننا نوكل إليك أولئك الذين توقفت حياتهم على الأرض بسبب العنف على يد إخوتهم، ونطلب منك أيضا من أجل الذين صنعوا الشر لإخوتهم وأخواتهم أن يتوبوا بفعل قوة رحمتك. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. الراحة الأبدية أعطهم يا رب، والنور الدائم فليضئ لهم. Dai-lhes, Senhor, o eterno بسلام. descanso Amém. entre os esplendores da luz perpétua. Descansem em paz. Amém. Conclui-se assim esta oração do Papa Francisco, oração em sufrágio pelas vítimas da guerra. Oração esta feita em Mossul, podemos dizer uma das cidades símbolo da destruição porque esse país tem passado nestes anos, e do sofrimento da população. Santo Padre quis, antes de fazer propriamente a oração, dirigir algumas palavras introdutórias, recordando as vítimas da guerra nesta cidade de Mossul, no Iraque e em todo o Oriente Médio. Ele quis partilhar alguns pensamentos. Destacou: se Deus é o Deus da vida, o é. E o é. A nós não é lícito matar os irmãos no seu nome. Se Deus é o Deus da paz, e o é, a nós não é lícito fazer a guerra no seu nome. Se Deus é o Deus do amor, e o é, a nós não é lícito odiar os irmãos. Aqueles que acompanham tendo as imagens podem vir atrás, onde o Santo Padre presidiu, do local onde o Santo Padre presidiu, conduziu esta oração, nesta praça, este crucifixo. E neste momento temos, então, este símbolo da paz, representado pela pomba, a inauguração da lápide comemorativa, que marca, então, este encontro de oração conduzido pelo Papa Francisco. E aqui ressaltamos que o Papa Francisco é o primeiro sucessor na história a visitar o Iraque. Portanto, é o primeiro a peregrinar nestas terras, nas pegadas do nosso pai Abraão, o pai das 3 religiões abraâmicas, as religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Neste momento foi passado ao Papa uma pomba que ficou ainda por alguns segundos na mão do Santo Padre antes de alçar voo. Tivemos, portanto, este momento da inauguração da lápide comemorativa e o lançamento de uma pomba branca simbolizando a paz. Assim vamos nos aproximando do término deste encontro. Ressaltamos que as atividades do Santo Padre prosseguem neste domingo com a visita à comunidade de Caracoche na Igreja da Imaculada Conceição. Portanto, o Santo Padre, após este momento de oração, deixa Mossul, fazendo um percurso de 30 quilômetros em voo de helicóptero, transferindo-se para Caracoche. Onde terá lugar o encontro e a visita à comunidade de Caracoche na Igreja da Imaculada Conceição.
estaremos transmitindo este evento a partir das 5h30 do horário de Brasília. Geralmente entramos no ar alguns minutos antes, uns 2, 3 minutos antes, já devemos estar no ar. Portanto, 5h27 aproximadamente do horário de Brasília, entrando no ar para esta visita do Santo Padre à comunidade de Caracoche, na Igreja da Imaculada Conceição. E o Santo Padre, na sequência, se transferirá para Irbil, depois dessa visita à comunidade de Caracoche, se transferirá para Irbil, onde na parte da tarde, no estádio Franzo Hariri, presidirá a Santa Missa. A Santa Missa estaremos transmitindo para todo o Brasil e demais países de língua portuguesa cujas emissoras nos retransmitem a partir das 10 horas do horário de Brasília, sempre entrando no ar alguns minutos antes, uns 2, 3 minutos, assim que tivermos a possibilidade técnica de entrar no ar, já alguns minutos antes devemos estar no ar para a transmissão desta Santa Missa no estádio Franzo Hariri, em Irbil, compromisso este que selará a última atividade do Santo Padre no Iraque, a última atividade neste domingo e a última atividade pública. O Santo Padre retornará em seguida, depois desta missa em Irbil, para Bagdá, onde pernoitará na Nunciatura Apostólica, e amanhã de manhã, após a cerimônia de despedida no aeroporto da capital iraquiana, retomará o voo de retorno para Roma e assim regressando ao Vaticano. Não nos resta que agradecer a todos, marcando o encontro para logo mais às 5h27 aproximadamente, horário de Brasília, a visita do Papa à comunidade de Caracoche, na Igreja da Imaculada Conceição. A todos nosso muito obrigado, mais uma vez bom domingo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.